Santo Atanásio, bispo de Alexandria no Egito e doutor da Igreja. Desde a infância, Atanásio estava convencido de que um bom teólogo deve necessariamente ser também um bom cristão, um santo. E os contatos com Antônio Abate, patriarca do monaquismo, foram-lhe de grande conforto, porque compreendeu como este homem pobre e isolado sabia muito mais e muito melhor do que muitos eruditos da cidade. Além do estudo e verdadeiro conhecimento das Escrituras, com uma vida justa e uma alma pura e virtude segundo Cristo são necessárias para que, caminhando na virtude, o intelecto possa alcançar e entender o que deseja, tanto quanto a natureza humana pode entender de Deus o Verbo. De fato, sem um intelecto puro e uma vida modelada nos santos, não se pode entender as palavras dos santos. Portanto, quem quiser entender o pensamento dos teólogos deve purificar a alma. Nascido em Alexandria por volta de 295 em uma família cristã, recebeu uma boa educação cultural. A sua infância coincidiu com a perseguição de Diocleciano, 303-313, e Atanásio pôde admirar, por um lado, a coragem dos mártires, e por outro, a falta de coragem, ditada pela debilidade humana dos lapsi, os recaídos, prontos para sacrificar aos deuses diante do perigo, e depois pedir para ser readmitido na comunhão com a Igreja quando a perseguição acabou. Atanásio viveu tempos difíceis. Por um lado, a Igreja acabava de sair de um duro período de perseguições e ainda não encontrava uma correta relação com a autoridade imperial, visto que esta ainda influenciava as nomeações, as convocações dos concílios e sínodos e as formulações doutrinárias. Por outro lado, surgiram incompreensões doutrinais que ameaçavam comprometer toda a experiência cristã, especialmente com o arianismo, de Ario, sacerdote da Igreja de Alexandria. De fato, na cultura grega, acreditar no único Deus não era um problema. No entanto, tratava-se de ajudar os novos cristãos a compreender que Deus era uno e trino. A difusão de tal doutrina teria significado transmitir a mensagem de que a salvação pode ser alcançada com as próprias forças, e portanto, tornaria inútil a encarnação. Em 325, como diácono, participou do Concílio de Nicéia como assistente do bispo Alexandre. Aqui, foi abordada a questão de Ario, e os bispos presentes proclamaram solenemente que o Filho é da mesma substância que o Pai. Em 328, o bispo Alexandre morreu, e Atanásio tornou-se seu sucessor. Como bispo, ele decidiu visitar os monges de São Pacomio na Tebaida. Atanásio, de fato, sabia que o monaquismo poderia oferecer uma grande contribuição para o povo. No entanto, Pacomio não compareceu àquela visita porque temia ser ordenado sacerdote e se ver envolvido no compromisso pastoral de seu amigo Atanásio, que o entendia cordialmente. Durante a visita às várias comunidades, os meletianos, discípulos do bispo Meletius de Licópolis, mais 328, liderados por Giovanni Arcaf, acusaram-no perante o imperador de se ter ordenado bispo muito jovem e de ter imposto tributos injustos aos cristãos. Não foi difícil para Atanásio defender-se das acusações, mas estas foram apenas o prelúdio do que ainda estava para acontecer. No final de 332, ele foi acusado de ter mandado matar o bispo Arsênio de Psele, enquanto ele estava simplesmente escondido em um mosteiro de monges e apareceu vivo e bem no tribunal. Foi um grande revés para os acusadores de Atanásio. Nem os arianos pararam de lhe dar problemas. Os melecianos submeteram-lhe um documento com a fórmula da fé para ser assinado. Aparentemente, poderia parecer ortodoxo, mas faltava a expressão da mesma substância. O imperador pediu a Atanásio que readmitisse Ario, mas depois de ler o documento, o bispo recusou. Neste ponto, em 335, os bispos arianos e meletianos convocaram um concílio em Tiro que, em face da maioria controlada de arianos e meletianos, decretou o exílio de Atanásio. Nesse ínterim, Giovanni Arcaf havia sido nomeado bispo em Alexandria, mas sua presença não durou muito, porque logo foi expulso pelos próprios cristãos. A partir desse momento, a cátedra de Alexandria não foi ocupada por outros bispos heréticos, pois os cristãos da cidade reconheceram apenas Atanásio como seu bispo. Após a morte de Constantino, em 337, Atanásio, com o consentimento dos imperadores do Ocidente e do Oriente, retornou a Alexandria. Mas, mais uma vez, os arianos se opuseram e convocaram outro concílio para discutir a posição de Atanásio. Neste ponto, ele se aposentou com os monges. O Papa Júlio I, sabendo onde ele estava, convocou-o a Roma para o concílio romano,
durante o qual Atanásio foi declarado inocente. Porém, impossibilitado de retornar a Alexandria, pôde ensinar com suas catequeses, entre 339 e 346, que o perigo do arianismo esvaziava a fé cristã. Ao mesmo tempo, difundiu a experiência do monaquismo como prova de que tudo é graça, tudo é dom de Deus para quem nele acredita e se confia a ele. Somente em 346, após o concílio de 343 na atual Sofia, o bispo de Alexandria foi declarado deposto e Atanásio convidado a retornar, o que acontecerá apenas 3 anos depois, em meio a grandes comemorações. Gregory Nazianzen conta que, ao entrar em Alexandria, na frente de seu pastor, as pessoas jogavam seus mantos e palmeiras no chão. A ação pastoral de Atanásio soube conquistar corações e mentes, como ele mesmo escreverá na História dos Arianos contada aos monges. Quantas mulheres em idade núbil, já preparadas e decididas para o matrimônio, permaneceram virgens para Cristo? Quantos jovens, vendo seu exemplo, abraçaram a vida monástica? Quantos pais persuadiram seus filhos e quantos filhos convenceram seus pais a não abandonarem a vida cristã? São Basílio, que naqueles anos iniciava o seu ministério episcopal, reconheceu no já idoso Atanásio o único capaz de dialogar com todos, porque ninguém como ele tinha a solicitude de todas as igrejas. Quando ele morreu, em 2 de maio de 373, Basílio lembrou como uma alma grande e apostólica. Santo Atanásio, bispo de Alexandria no Egito e doutor da Igreja, rogai por nós.